Bem-vindos ao podcast Português pelo Mundo. Eu sou Miguel, de Moçambique. Eu sou a Isabelle, de Portugal. Eu sou o Lucas, de Angola. Eu sou João Pedro, do Timor-Leste. Sou o Arthur, de Macau. Sou o Pedro, de Cabo Verde. Eu sou o Davi, de Guiné-Bissau. Então vamos começar pela origem do português, que veio do latim. Sendo uma língua neolatina, ele também teve influência de línguas árabes e de tribos próximas da região que o latim foi gerado. Também o português tem muita descendência do galego e por mais de tantas influências que o português teve, ele ainda continua sendo uma língua muito original e única. E no seu ápice de expansão, de fundição, ele já foi quase tão falado como o inglês. Muito bem. Agora eu falo sobre a expansão do português além das fronteiras. Por volta do século XV, Portugal começou a criar navios, nem por causa disso teve a era das grandes explorações. Por conta disso, Portugal foi se espalhando e criando assentamentos em vários lugares, principalmente da Ásia, da África e das Américas. E por conta disso, o português se espalhou por vários cantos do mundo. Tendo alguns países na Ásia, como Timor-Leste, e a cidade de Macau, na China. Tendo também países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, entre outros, que também falam português. E nas Américas tem o Brasil, que é hoje o maior país lusófono do mundo, com mais de 200 milhões de falantes do português. E a língua portuguesa é muito importante para o entendimento global, porque tem a identidade, a cultura e a coordenação de cada país. Mas o português é uma língua muito diversa e que tem várias maneiras de se pronunciar e se falar. Pelo menos em Angola, de onde eu vim, o português é muito parecido com o do Brasil. Bebe muito o português do Brasil do de Angola. Por quê? Os angolanos e os brasileiros, eles falam de forma mais aberta. Facilita a compreensão de pessoas de outros países que também geralmente preferem aprender o português brasileiro ou angolano. E o português angolano tem muita influência no brasileiro, o brasileiro no angolano. E nos seus países, como é que funciona? E eu ouvi dizer que em Angola, lá passa alguns canais brasileiros, né? Tipo Cidade Alerta, assim. Sim, passa. Então os caras já sabem até como que os brasileiros falam, não é? Uhum. E em Portugal, o português lá é um tom mais melódico e tipo, o R ele é mais lá pra dentro, é como se a língua estivesse mais pra dentro da boca, sabe? O tom do R. O V muitas vezes pode sair com o som de B e o S com SH, SZ. E uma coisa muito interessante também é que, tipo, no final das frases, é comum lá em Portugal a gente meio que aumentar o tom de voz e pode soar muito como uma pergunta pra vocês, tipo. Pode soar muito uma pergunta, assim, né? Porque é um costume nosso lá, mas nos outros países não são. Às vezes pode dar até uma leve... Às vezes pode dar até uma confusãozinha, né, com a gente. Também por causa da distância de Portugal, dos outros países. Sim, verdade. Sim, e eu acho muito interessante essa parte de vários países falarem variedades do português, porque cada país tem seus costumes, independente se fala uma língua parecida, cada país tem seu costume, tem o tipo de vivência, né, de cada sociedade. Como a Isabelle disse, em próprio Cabo Verde, né, o C a gente trata lá, se aqui no Brasil a gente utiliza o C, lá a gente utiliza o K. E tipo assim, são várias expressões diferentes que tem em Cabo Verde, mas se você vê em angolano, Moçambique, Macau, é muito diferente. Mas só que no final a gente vê que a língua é a mesma, mas só que não parece, né? Sim. É muito interessante. Cara, lá em Moçambique a situação é um pouquinho diferente, porque o português lá, apesar de ser a língua oficial do país, apenas 50% da população, em média, sabe de fato e se comunica no cotidiano com o português. Porque lá ainda existem outras 20 línguas do tempo antigo, de quando o português não era a língua oficial de lá, que aconteceu isso em 1975, quando o país atingiu a sua independência. E lá o português ele é bem semelhante com o de Portugal. Ele é feito de um modo melódico
e ele é falado de forma pausada e bem calma, diferente do português brasileiro, que às vezes as pessoas vão falando atropeladas, usam algumas gírias para diminuir as palavras e falarem tipo de forma mais resumida, né? Eu acho isso muito interessante. É a questão que eu falei, né? Tipo, mesmo que o sentido seja o mesmo, que a língua seja a mesma, em cada país a gente vai falar de maneira diferente, né? Então, aí às vezes você acha que é outra língua, que é outro idioma, mas não, né? E pegando um gancho no que vocês falaram, também lá em Cabo Verde, não, desculpa, lá no meu país, lá em Guiné-Bissau, também tem muito disso de nem todo mundo fala o português, mesmo sendo a língua oficial. Lá tipo, onde eu morei por muito tempo, a primeira língua que eu aprendi não foi o português, foi o crioulo. A gente só realmente aprendeu o português nas escolas, mas lá no país todo, menos de 15% das pessoas sabem português, porque só as pessoas escolarizadas que conseguem e falam português de uma forma aceitável. Então, mesmo que ele seja a única língua a tamanho oficial no país, tipo, a maioria das pessoas nem se comunica nela. A maioria das pessoas só fala o crioulo e basicamente ninguém se importa. E a gente só precisa do português para fazer a política mesmo. Exato. Eu acho interessante porque, tipo assim, até dentro de Moçambique, lá eles têm até algumas formas diferentes de falarem o português, porque depende muito do local que você tá e do contexto cultural, porque, como eu disse, lá apenas 50% aproximadamente do país fala o português. Então, se você for para outros lugares, você vai ver, como o Prates ele falou, no país dele, você vai ver outras pessoas se comunicando com as línguas locais. E até as pessoas que sabem as línguas locais, mas que aprendem o português, em cada região lá de Moçambique, ele vai ser falado de uma forma diferente, pronunciado de uma forma diferente. Porque todas as 20 línguas que eles começaram a falar têm suas formas diferentes. Então, logo, o português que eles vão aprender eles vão falar ele de uma forma um pouquinho diferente, entendeu? Isso. Ah, sim. Agora, em relação ao meu país, né, Timor-Leste, igual vocês falaram que nesses países não são todos que falam português. No Timor-Leste é a mesma situação, porque lá já foi dominado tanto por Portugal, mas mais recentemente pela Indonésia. Aí por isso o idioma oficial lá é o tetum, que 75% da população fala. E o português é 25% mais ou menos, só que não é muita pessoa que usa. Portugal não teve muita influência, igual aos seus países, né, que vocês citaram. Mas tirando a língua portuguesa, Timor-Leste pegou bastante referência de Portugal, como por exemplo a religião, porque praticamente 100%, 95% mais ou menos, das pessoas de lá são católicas, né? Em Macau, os idiomas oficiais são mandarim e português, só que lá eles falam o cantonês, que é o idioma também de Hong Kong. Ah, tá. E esses dias eu também estava pesquisando sobre Macau e eu vi que lá, mesmo tendo tido, né, influências portuguesas, eles embarcaram lá, hoje praticamente ninguém lá fala. Então, tipo, menos de 1%, pelo que eu vi na minha pesquisa, fala o português. Durante a época que Macau teve sob o domínio português, Macau se tornou um entreposto comercial e também se tornou um porto seguro para incursões na região do Pacífico. Velho, eu acho muito interessante que, tipo assim, é incrível como a gente pode ver que alguns países que falam o português e que foram colonizados, eles tanto têm, alguns deles, tanto obtêm ainda até hoje, muita influência, tanto cultural como da língua, que é o que a gente está realmente falando aqui, mas como tiveram outros países como Macau, que não pegaram quase nenhuma influência ou costume desses países que os colonizaram. É interessante. E só para me confirma aqui, Macau é localizado na China, não é? Sim, correto. Ah, tá. E eu também acho interessante as influências que cada português tem no outro. O português de Portugal influenciou a maioria dos países, porque, na verdade, não influenciou a maioria, influenciou todos,
porque ele foi uma grande colonizador, né? Mas, além disso, portugueses de outros locais, que não necessariamente Portugal, por exemplo, o de Angola tem influência no português brasileiro. Algumas palavras, como eu posso citar aqui, cafuné e até bunda, são do português de Angola. E, como eu já disse, a pronúncia de Angola e do Brasil é muito parecida. E expressões gírias, como cota, às vezes, eu acho que todo mundo já ouviu falar alguém assim, tipo, mocota, assim, também é uma expressão angolana, que veio pro português do Brasil. Interessante, né? Eu não sabia disso, não. Eu também trouxe aqui uma frase de um escritor, do Moçambique até, que eu achei muito interessante, que é: o português é a língua que nos une, transcende fronteiras e conecta nossos corações em uma grande comunidade de palavras, sentimentos e cultura. É do escritor Mia Couto. A arte é uma coisa que conecta muitos países que falam português. Tem também um cantor muito famoso em Angola, chama Bonga. Ele mistura vários complementos de várias línguas. Ele faz tipo uma miscigenação. Ele é muito famoso e um ótimo cantor. Recomendo vocês ouvirem músicas dele. Ok. E agora algo que eu tenho muito interesse em saber é as gírias do português no país de vocês. Então, em Moçambique, tem uma gíria que não sei se, dependendo da região do Brasil, pode ser comum de se escutar. Que é uma gíria que é o seguinte: quem tem boca vai a Roma. Que, tipo, traduzindo assim, a frase, é que, tipo assim, a pessoa que de fato fala, argumenta e tenta fazer aquilo que busca, ela chega aonde ela quer. Sim, o dom da oratória. No meu país também, que é Macau, temos uma gíria que é assim: caminhar com os pés em um balde de cola. Que significa quando uma pessoa está muito atrasada para um compromisso ou para algo que ela deveria estar fazendo. Interessante. Uma gíria de Angola que é um pouco famosa se fala assim: quem não deve, não teme. Mas quem deve, paga com juros. Que é usado quando uma pessoa está enfrentando uma situação tensa, desconfortável ali. Eu acho que todo mundo já ouviu essa. Ela é bem famosa. Realmente. Diferentemente de vocês, eu não vou trazer uma gíria, né? Porque a maneira de falar em Cabo Verde é completamente diferente, né? As expressões, as letras, a escrita é bem diferente. E eu quero fazer um desafio para vocês aqui. O que significa essa expressão? Modikibu Kishoma. Meu Deus. Nossa, não faço a Meu mínima Deus, ideia. eu já me tiro dessa lista aí de responder isso daí, porque eu não faço a menor ideia. Eu também, não sei nada. Modikibu Kishoma. Cara, eu não faço ideia. Não consigo nem reconhecer nada parecido. Vocês acreditam que isso significa como você chama? O quê? Exatamente. Nossa. Meu Deus, Impossível, impossível. Não tem como ser isso, não. Modric, como é que fala? Komikibu Kishoma. Até que parece um pouquinho, eu achei. Realmente. Olhando assim agora até parece um pouco mesmo, mas assim, né? É real. Então, se falando devagar, até que dá para identificar um pouquinho. O papo aqui tá muito bom, tá muito legal. Só que, tipo assim, eu quero fazer outra pergunta pra vocês, porque assim, cada país aqui, a gente tem uma maneira de falar diferente, um idioma diferente, né? Que cada país tem a sua cultura. Só que, tipo assim, eu quero perguntar pra vocês se vocês acham que existe alguma maneira certa de falar ou algum idioma certo de falar, porque assim, quando a gente é criança e a gente só cresce ouvindo como o nosso país fala, como os nossos compatriotas falam, a gente acaba achando que a nossa maneira de falar é a correta, só que não, né? E eu quero saber de vocês, se vocês acham que existe uma maneira correta de falar. não, cara. Dentro do português. Não existe uma maneira correta de falar. Acho que a variedade é o que torna o português uma língua tão bonita. A variedade é que cada língua se complementa. O português de Angola tem influência no Brasil, Portugal tem influência em todos, cada um ali com o seu jeito. Eles têm influência das línguas nativas igual. Eu sei que o português do Brasil tem influências das tribos, né, que estavam lá antes dos portugueses. Então não, cara. Acho que isso que torna a língua bonita. Cara, eu acho que tipo assim, se fosse pra tirar
uma conclusão da própria história, se existe um português correto, eu poderia dizer que o primeiro lugar onde foi falado o português teria sido em Portugal. Então a gente poderia dizer que esse seria o português mais correto, por conta de ter sido o primeiro português, com as primeiras regras gramaticais, os modos de falar. Porém, se estendeu em tantas regiões do planeta e ele foi modificado por conta da cultura ou do modo de vivência em algum lugar, em algum país que fala português. Eu diria que não existe um português de fato mais correto ou que deveria ser mais reverenciado. Não, cada um tem a sua forma, entendeu? O seu formato. E isso que é interessante, isso que diferencia e ao mesmo tempo iguala o nosso português. Isso faz a cultura do país, né? São as diferentes formas de serem faladas, e eu acho isso interessante, sabe? Torna, como o Lucas falou, torna o português uma língua mais bonita. E que nem o Miguel acabou de dizer, né? De fato, se a gente for pensar na história, o português correto seria o de Portugal. Mas agora que o português já está tão difundido em tantos lugares do mundo, em tantas culturas, não dá para simplesmente a gente falar que o de Portugal é o correto, porque agora já tem várias variações do português. Então, simplesmente dizer que o de Portugal é o correto já não é mais algo certo a se dizer, né? Certo a se dizer que não existe um português correto. Português é uma língua e que ela tem várias variações. Então não dá para dizer que existe um correto, um certo, esse é o de verdade a ser seguido. É isso que eu penso sobre o português, sobre a nossa língua aqui. A gente até pode citar o livro Preconceito Linguístico, do Marcos Banho. Ele fala exatamente dos mitos que a gente acha, principalmente quando a gente é menor, né? Que a gente não tem muita noção que existem outros países que falam a mesma língua que a nossa. Ele fala, por exemplo, que o português de Portugal é o melhor de todos. Mas não existe um português que seja melhor do que o outro, porque há muita variedade. É isso que faz um país se tornar único, diferente de cada um. Exatamente. E, bom, a conversa tá ótima, porém a gente tem que finalizar. Mas eu agradeço a todos vocês que assistiram e pela conversa. Foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês. Essas são as nossas bandeiras. Essa aqui é de Moçambique. Essa aqui é de Portugal. Essa aqui é a da Angola. Essa aqui é de Timor-Leste. Essa é de Macau. Essa é de Cabo Verde. E essa é de Guiné-Bissau. É isso, obrigada. E não esqueçam, galera, de pôr aí nos comentários Mude que Boot chama. É isso, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Fala, gente, tudo bem? Como deu pra ver aí no podcast, a gente não falou sobre todos os países, todas as civilizações que falam a língua portuguesa. Para quem não sabe, são 10 países que falam a língua portuguesa, né? São 10 países lusófonos, né? Ali no momento a gente não conseguiu chamar 10 pessoas para o podcast, apenas 7. Então ali no momento cada um falou sobre o seu próprio país, né? Ali brevemente. Mas como eu sou de Cabo Verde e eu também já visitei esses outros 3 países que eu vou mencionar aqui, eu acho muito legal, muito interessante a gente falar sobre eles para a gente deixar a nossa matéria, deixar o nosso conteúdo, deixar muito mais completo, né? Então, o primeiro país que eu vou mencionar aqui, né, é Guiné Equatorial. Se a gente for analisar uma questão histórica, né, uma questão, quando que a língua portuguesa se tornou idioma oficial dentro do país, Guiné Equatorial é o país mais recente, pois apenas em 2010 que a língua portuguesa se tornou idioma oficial dentro do país, né? Então ali, se a gente for analisar em questão de expressões gírias, não tem nada diferente assim de Portugal, é muito semelhante, né, a maneira de falar, o modo de falar, até porque foi muito recentemente, né, oficializado como idioma, né? Então aí você não vai ver muita mudança ali na fala deles, né? Agora, outro país que eu vou mencionar aqui é São Tomé e Príncipe, né? São Tomé e Príncipe foi em 1975, né, em que a língua portuguesa se tornou a língua oficial deles, né, e eu visitei eles, eu acho que foi ano retrasado, né, eu acho que foi isso mesmo, eu visitei eles lá e eu aprendi umas expressões muito legais, muito interessantes, né, sobre eles. Uma expressão muito famosa lá é o Ekubuka Salibabu, né, isso é quando a pessoa sente inveja em algo dentro de outra pessoa, né, tipo assim, eu sinto inveja de você, né, então isso significa essa expressão, né. E o terceiro país, né, gente? Terceiro país, o que faltava, né? Brasilzão, país do samba, país da gente fina, gente boa, né? E a gente gravou esse podcast aqui no Brasil, né? Muito por conta de ser o país onde existem mais pessoas no mundo em que falam a língua portuguesa,
né? Então, pô, é um país fantástico, é um país que eu gosto muito, né? Então, é isso. Faltava falar sobre todos esses 3 países aí. E até a próxima, galera. Falou!